Ora, viva muito, boa noite, bem-vindo ao seu jornal principal, onde lhe trazemos o essencial da informação. Para já, confira os destaques que marcam o dia de hoje. Ministra da Justiça visita a cadeia feminina de Ilhavela e diz constatar ambiente tranquilo e normal. Agente da polícia em Nampula facilita a fuga de 4 perigosos criminosos a troco de 20 mil meticais. Em Maringue, professores faltam em dias de salário por falta de um banco. Ministra da Justiça Helena Kida foi hoje visitar a cadeia feminina de Ilhavela para anunciar uma comissão de inquérito face ao escândalo anunciado pelo Centro de Integridade Pública. A ministra conversou com as reclusas e diz que o seu estado encontram-se extremamente tranquilos e calmos. É desta cadeia que surgem os relatos dos escândalos sexuais promovidos por agentes penitenciários. Depois da denúncia do Centro de Integridade Pública, CIP, a ministra da Justiça, Helena Kida, visitou o estabelecimento esta quarta-feira. Manteve encontros com a direção da instituição e com as reclusas. Naturalmente, como devem saber, é prematuro trazer qualquer conclusão. Helena Kida não tem nenhuma conclusão diante do grave relato feito pelo CIP e diz mais, encontrou calma e normalidade na cadeia feminina de Ilhavela. Apesar de eu ter chegado aqui e encontrar esta normalidade, portanto, aleatoriamente foram escolhidas algumas reclusas, né, para conversar e tive conversa amena com elas, mas ainda assim não é pelo facto de ter encontrado um ambiente tranquilo que me permite concluir que esteja tudo bem. Diz que não pôde concluir se na cadeia de Ilhavela está tudo bem ou não e por isso criou uma comissão de inquérito que, dentre várias instituições, inclui a Ordem dos Advogados e a Associação da Mulher de Carreira Jurídica. Criei esta comissão, daqui a 10 dias sim, eu poderei dizer se este ambiente que eu encontrei hoje significa exatamente que está tudo bem, ou se este ambiente foi apenas porque é uma visita e acharam que deviam ser amistosas com a visita. Insistida pelos jornalistas se na conversa que teve com as reclusas não teve indícios que lhe deixaram em dúvidas sobre a situação da cadeia, a ministra reiterou que aos seus olhos tudo estava bem. Do encontro que eu tive hoje, a minha preocupação é, passou uma peça, estou preocupada, como é que vocês estão? E a resposta vocês hão de ter no fim desta. Eu não quero ser eu a trazer essa resposta, se me permitirem. Uma resposta desconhecida que quase as reclusas deram aos jornalistas. Nesta imagem vê-se o momento em que as 97 reclusas desta cadeia eram levadas para serem entrevistadas pela imprensa. No entanto, momentos depois de os jornalistas terem escolhido algumas para falar, o Ministério da Justiça impediu, alegando que o trabalho não devia continuar. Já o provedor de justiça diz que não tem nada a fazer senão lamentar o escândalo sexual de Ilhavela. Isaac Chad apenas pede a responsabilização. Chad diz que acompanhou através da imprensa o escândalo sexual de Ilhavela. Afirma que não tem nada a fazer senão exprimir lamentações. Eu acho que nós, como moçambicanos, não gostamos de ouvir aquela notícia. Infelizmente, também tenho informação que a questão foi posta à Sua Excelência Ministra da Justiça e Assuntos Constitucionais e Religiosos e que vão ser tomadas as diligências necessárias para um melhor esclarecimento, até porque as pessoas envolvidas são funcionários de Estado e há todo um procedimento que é preciso observar em situação deste tipo. Mas é uma situação que é bastante lamentável. O provedor de justiça condena a conduta dos guardas penitenciários apontada na denúncia sobre o escândalo sexual e fala da necessidade de responsabilização. Afinal de contas, os nossos estabelecimentos penitenciários são locais
para a ressocialização das pessoas reclusas. E aquela atitude, aquele comportamento de expor aquelas senhoras à exploração sexual, só podemos lamentar todos nós, e por isso espero que as entidades competentes tomem as medidas disciplinares adequadas e, se houver espaço para responsabilidade criminal, que as pessoas envolvidas sejam também responsabilizadas criminalmente. O provedor de justiça, Isaac Chand, falava esta quarta-feira à margem de uma visita de trabalho ao Instituto Nacional de Segurança Social, com o objetivo de avaliar a qualidade do atendimento aos cidadãos. O presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, Luís Bitton, diz que, além de responsabilização criminal dos agentes penitenciários, o Estado poderá indemnizar as vítimas do abuso sexual. Já Custódio Dima entende que as denúncias de exploração sexual vai manchar a reputação de Moçambique ao nível internacional. Reagindo às denúncias de exploração sexual de reclusas no estabelecimento penitenciário especial para mulheres de Maputo, o presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, Luís Bitton, diz que os agentes penitenciários podem ser responsabilizados criminalmente. A primeira consequência jurídica é a responsabilidade criminal, no sentido de que temos aqui várias infrações que consubstanciam crime no nosso Código Penal. A outra questão é a responsabilidade disciplinar, atuação ilegal dos agentes do Estado. Portanto, o Estado responde, em primeira linha, por essas questões. Significa que pode, sim, acionar-se aqui um mecanismo de responsabilização em que o Estado vai pagar. A obrigação do Estado é prover assistência psicossocial, principalmente, para que as pessoas possam voltar à convivência social. Porque trauma é uma questão muito negativa para a saúde das pessoas. Já o antigo presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, Custódio Duma, além de condenar o ato, afirmou que as denúncias podem afetar a reputação de Moçambique a nível internacional no capítulo atinente aos direitos humanos. Obviamente que serão levantados dois tipos de responsabilização, que uma é administrativa, né, que é o processo disciplinar dentro da própria conjuntura do Ministério da Justiça, e segundo, que é um procedimento criminal que tem a ver com a prática dos crimes, né, previstos e punidos no Código Penal. Moçambique também fica mais ou menos um pouco manchada se isso se confirmar de facto. Por quê? Porque Moçambique assumiu compromissos internacionais, criou instituições nacionais para prevenir que essas situações não aconteçam dentro das penitenciárias. Então, uma denúncia dessa, a se comprovar, são pontos negativos em relação a Moçambique, e não nos vamos admirar, por exemplo, naquelas análises ou naquelas avaliações anuais, vir mostrar que os direitos humanos de Moçambique caíram 2, 3, 4 pontos por causa desta situação. O inquérito tem que ser replicado a nível nacional, e isso vai ajudar, de facto, a criar um pouco mais de seriedade nos serviços penitenciários. A Comissão Nacional de Direitos Humanos faz parte da comissão de inquérito criada para investigar o escândalo sexual de Ilhavela. Fica o posicionamento de Luís Bitton e igualmente o Custódio Duma referente ao escândalo sexual na cadeia de Ilhavela. E para já seguimos mesmo com uma análise abrangente em torno deste assunto que surpreendeu a comunidade moçambicana como também internacional. Muito boa noite, Hermínio José. Estamos com esta situação que desde ontem surpreende a sociedade moçambicana e não só, como também a comunidade internacional. Que leituras, na verdade, podemos fazer desta situação que preocupa a todos nós? Muito boa noite, obrigado pelo convite que me foi formulado pela TV Sucesso. Em relação à questão que me coloca, primeiro é de lamentar
este escândalo de Ilhavela é um escândalo sexual de Ilhavela. É uma situação que, de facto, mais do que preocupar a sociedade moçambicana, preocupa, sim, a comunidade internacional, porque estamos a falar aqui de violação dos mais elementares direitos humanos, não é? Que foram violados com esta cumplicidade ou complacência dos guardas prisionais de Ilhavela. É preocupante isto. Chegou a informação, portanto, foi tornada pública oficialmente, mas é verdade que estes episódios já vêm acontecendo naquele recinto reclusório já faz muito tempo e agora só apareceu publicamente de forma oficial. E, portanto, eu penso que isto é uma situação que resulta da falta de fragilidade, portanto, da fragilidade, melhor dizendo, e também de falta também de inspeção ao nível do sistema penitenciário. Há muitas irregularidades que acontecem ao nível das nossas penitenciárias, que vão da violação, portanto, dos direitos humanos. Agora, uma situação muito preocupante, esta em que as reclusas que estão ali para cumprir penas pelos atos cometidos ou não, elas foram impuradas porque aquilo foi forçado a prostituírem-se. Isto é abominável para o nosso país. Arminho José disse há pouco tempo que esta situação é uma situação já antiga. Naturalmente que se já chega a esse conhecimento, Arminho José, se calhar as nossas autoridades também já tinham conhecimento desta situação. Evidentemente, já tinham conhecimento desta situação, portanto, certamente que algumas reclusas tanto quiseram denunciar, mas não puderam fazê-lo porque elas sempre foram inibidas para tal. Porque os próprios guardas reclusórios, eles fazem de tudo para que estas reclusas não tenham espaço para qualquer tipo de denúncia. Tanto mais que estas mulheres, mães de família, portanto, que foram parar naquele local, eu penso que é preciso que o Estado moçambicano seja responsabilizado pelos atos cometidos por estes agentes em missão de serviço e ainda mais estes indivíduos ou estes cidadãos que estiveram envolvidos neste escândalo sexual em que impuraram dezenas de mulheres que estão a cumprir pena para a prostituição. Estes devem ser identificados e exemplarmente punidos. Tivemos a Ministra da Justiça, que prometeu ontem fazer-se hoje a cadeia de Ilhavela. E, naturalmente, ela esteve presente, mas ela diz que a situação representa assim, muita tranquilidade, assim que é, e, sobretudo, encontram-se normais e não há indício, se calhar, de possível prostituição dentro do recinto. Eu esperaria, de facto, esta alocução da governante moçambicana, porque com pouca vergonha ela viria a público a admitir que tais atos estão a acontecer naquele recinto reclusório. A verdade é esta. A nossa ministra é preciso, portanto, que encare este ato como real, não é nenhuma invenção que foi feita. O CIP trouxe a terreiro aquilo que está acontecendo naquele local. E, inclusive, se a ministra ou se os responsáveis daquele estabelecimento reclusório tivessem admitido com que os jornalistas que estiveram lá entrevistassem as visadas, acredito que a ministra poderia ficar tão envergonhada e iria contrariar aquilo que ela veio dizer aqui a público. Não é verdade que o ambiente lá é tranquilo, mas sim, eu acredito que o que se fez lá preparou-se o terreno para que, chegada a ministra, parecesse que tudo estivesse lá tranquilo, tudo bom, mas na verdade aquilo não passa de sombra da bananeira. Logo que ela saiu, certamente começou lá o alvoroço, começou a tensão dentro daquele estabelecimento reclusório. Eu volto a repetir. Este ato é abominável, este ato coloca Moçambique nos maus anais da história. E é preciso que, mais uma vez eu digo, o Estado moçambicano seja responsabilizado, que estas vítimas sejam indemnizadas. Mas após esse discurso, naturalmente, da nossa Ministra da Justiça, o que é que podemos esperar neste fato que aconteceu e está a acontecer, se calhar, na cadeia de Ilhavela? A verdade é que eu defenderia, a semelhança do que o Centro de Integridade Pública, o CIP, defende, a criação de uma comissão de inquérito independente. Atenção!
Não tem que ser uma comissão composta só pelos membros do governo, senão haveria tanta parcialidade. Se nós queremos garantir alguma imparcialidade nesta investigação, é preciso que se crie uma comissão de inquérito, portanto, independente, com vários atores lá e, portanto, podem constar lá ou fazerem parte desta comissão órgãos, instituições do Estado, a Assembleia da República, o Ministério da Justiça, inclusive também podem fazer parte desta comissão algumas organizações da sociedade civil que defendem os direitos humanos para que garanta-se alguma imparcialidade na investigação. É preciso que venha a terreiro, portanto, este grupo de guardas prisionais que estiveram a forçar as nossas irmãs, nossas mães, a atividades abomináveis para a nossa sociedade. Olhando profundamente e, sobretudo, para a questão dos guardas prisionais, será que há espaço para uma responsabilização criminal? Em termos legais, espaço para uma responsabilização criminal existe. Aí está. Caberá à vontade política de instituições, portanto, do Estado, de quem de direito, para que, evidentemente, estes sejam responsabilizados. Existe espaço para que estes sejam responsabilizados com base na lei e agora acaba a vontade política para que, de facto, esta responsabilização possa acontecer perante estes que só vieram manchar aquilo que é o papel do Estado, que é garantir a proteção destas cidadãs que estão lá a cumprir diversas penas, portanto, pelos crimes cometidos ou não. Hermínio José, casos como estes registraram-se também em Matalane. O que se pode comentar sobre este fenómeno que para nós não é novidade? Na verdade, isto só vem a crescer a uma série de desordem que a gente tem vivido em estabelecimentos, portanto, reclusórios, como também estabelecimentos de ensino, portanto, com este regime de internato, não é? Em que os próprios instrutores, isso vivemos em Matalane, são eles mesmos que, no lugar de instruírem, portanto, lá os jovens que vão seguir aquela carreira, estão lá para abusá-las sexualmente e até chegar ao ponto de engravidá-las. Isto associado ao escândalo sexual de Ilhavela, isto denota alguma fragilidade, portanto, ao nível das nossas instituições que superintendem estas instituições, portanto, passo a repetição, portanto, reclusórias, assim como também de ensino, portanto, desta prática da polícia a nível de Matalane. Eu penso que isto é mais uma vergonha que nós vivemos. Não passa muito tempo que fomos, de forma desavergonhada, portanto, partilhados esta informação de Matalane e agora temos já a situação de Ilhavela. São pessoas mais crescidas, são mais de família. Mas digo algo, o que aconteceu em Ilhavela não termina ali. Aquelas são mais, portanto, de família, são esposas que foram parar naquele recinto que, regressadas a casa, isto terá algum impacto social negativo. Eu já imagino o clima com que estas reclusas, após o cumprimento da pena, portanto, vão ser recebidas ao nível da sociedade, ao nível da família, bem como pelos seus esposos. Já imagino, será um clima muito tenso e isso será mesmo algo muito complicado. Será que, é a última pergunta que lhe coloco, estamos já sem tempo, será que o nosso sistema de justiça no nosso país funciona? É funcional para casos como estes? Infelizmente, não funciona, a meu ver. É a razão pela qual eu digo, estes cidadãos, estes, portanto, guardas prisionais, uma vez que o nosso sistema da justiça não funciona, serão colocados impunes, não haverá nenhuma justiça. Estamos habituados à injustiça, infelizmente, e devia ser o contrário. Muito obrigada, Hermínio José. Volte sempre à TV Sucesso. Muito obrigado. Fica o posicionamento de Hermínio José face ao escândalo sexual em Ilhavela. Seguimos agora com outras notícias. A empresa moçambicana de seguro lançou esta quarta-feira 2 seguradoras com o objetivo de ajudar as populações de baixa renda no país. Esta é uma nota que vamos conferir ainda neste bloco noticioso. Seguimos com outra notícia. CTA diz que a suspensão das atividades por parte da empresa Total devido aos ataques armados na zona norte do nosso país
coloca prejuízos enormes para as pequenas e médias empresas no nosso país. As empresas subcontratadas pela Total estão a ter prejuízos enormes com suspensão da multinacional francesa nos investimentos do gás da bacia do Rovuma. Nós achamos que a melhor maneira não é ir na parte jurídica de cada um ter razão com o seu contrato. Porque nesse caso também nós sabemos que as empresas, as PMI moçambicanas, não têm aquela capacidade que têm as grandes empresas de enfrentar esse tipo de, digamos assim, de negociação. Mas mais uma negociação amigável, caso por caso, onde é ali que nós propusemos um centro de arbitragem para resolver amigavelmente os problemas. Não só a suspensão da Total prejudica o país, a Covid-19 também. E registramos que no ano passado, 2020, tivemos perdas que rondam cerca de 1,1 mil milhões de dólares americanos. E isto corresponde a 7% do PIB. E como consequência destas perdas, igualmente tiveram seu impacto na perda de cerca de 90 mil postos de trabalho. Com os sindicatos a exigirem a retoma das negociações para o aumento do salário mínimo, a CTA já tem um posicionamento. Para ser muito direto, se dissesse que há condições para essa discussão, estaria a entrar numa nova teoria que talvez nem os grandes sábios, os grandes crânios ainda não conseguiram provar esta teoria. De alguém que consegue dar aquilo que não tem. Recuperamos a nota de reportagem que dá conta de que a empresa moçambicana de seguros lançou esta quarta-feira 2 seguradoras com o objetivo de ajudar as populações de baixa renda. Significa uma resposta que a Imoze está a dar na sua qualidade de empresa seguradora do Estado, que deve ajudar o Estado a cumprir as suas funções sociais e, ao mesmo tempo, deve fazer jus o seu ditado de empresa dos moçambicanos, empresa de todos os moçambicanos. Eu até costumo dizer, fazer seguro na Imoze é um ato de cidadania. A nível nacional, como vocês sabem, nós estamos representados em todo o país, em Maputo, em muitos distritos, em muitos pontos remotos de Moçambique. Ele pode ser subscrito em qualquer parte do país, até porque, como sabem, ele é subscrito fundamentalmente através da plataforma USSD, que pode ser acedida sem necessidade a um telemóvel de tecnologia, um telemóvel de ponta. Não precisa ter crédito no telefone para aceder a este serviço, de maneira que toda a população, tanto nas zonas rurais, como nas zonas urbanas, como nas zonas mais remotas, podem ter acesso a este serviço. Este produto para as farmácias, eu acho que primeiro, acima de tudo, é uma oportunidade. Uma oportunidade para as farmácias, porquê? Porque acredito que as farmácias têm estoque nos seus armazéns, mas eles não têm pessoas para comprarem os seus produtos. Isto por causa das condições do povo, da comunidade dos moçambicanos. Então, tendo uma segurança, tendo uma garantia de que há uma empresa certa, um parceiro certo, que é a Imoze, que vai comprar os seus produtos, facilitando os doentes, facilitando os moçambicanos a aderirem a este mesmo produto, eu penso que é uma grande vantagem para os farmacêuticos, porque eles têm um seguro, têm uma certeza de que os seus produtos vão ser vendidos e que os seus produtos, tudo aquilo que eles venderem para os segurados da Imoze será definitivamente pago. Tendo em conta as normas em causa e tendo em conta a lei, que é o nosso regime jurídico dos seguros, portanto, foi garantida esta segurança a nível da aprovação do produto e estamos confiantes
que a EMOS honrará com os seus compromissos relativamente ao que acordou ou apresentou e foi aprovado também pelo regulador. Ainda não há certeza sobre o reajuste do salário mínimo no nosso país. Este é o segundo ano consecutivo em que não é discutida a revisão do salário mínimo no país. A Covid-19 vem sendo usada como pretexto para não negociação. Recentemente, foi anunciada a retoma das negociações entre as partes envolvidas, nomeadamente o governo, os empregadores e a classe dos trabalhadores. O reajuste ou não dos salários está refém dos resultados que podem advir do encontro marcado para o próximo dia 30 de junho corrente, segundo a Comissão Consultiva de Trabalho. Dizer que a discussão do salário mínimo ainda está dependente do encontro que vamos ter no dia 30 deste mês. É lá onde vai sair a decisão se é possível negociar ou não, mediante as condições da economia vigentes neste momento. Por sua vez, a Confederação Nacional dos Sindicatos Independentes e Livres de Moçambique mostra-se expectante num desfecho satisfatório para a classe trabalhadora. Nós estivemos como líderes do movimento sindical reunidos e chegamos à conclusão que há necessidade de facto de se convocar essa extraordinária e no sentido de avaliarmos e depois decidir sobre o início do processo das negociações sobre o reajuste do salário mínimo. Estes pronunciamentos foram apresentados esta quarta-feira durante o encontro entre a Consilmo, Governo e outras entidades que visa discutir a adoção da Estratégia Nacional de Segurança Social obrigatória como forma de garantir a reforma dos trabalhadores informais. O objetivo final é produzirmos uma plataforma que vai permitir que possamos produzir um caminho facilitado de inscrição, do recrutamento e inscrição dos trabalhadores do setor informal para a segurança social. Refira-se que o não reajuste do salário mínimo é aliado aos impactos negativos da Covid-19, que tem dificultado ainda mais a sobrevivência da classe trabalhadora no ativo. MISA Moçambique denuncia ameaças e restrições protagonizadas pelas forças de defesa e segurança na província de Cabo Delgado, impedindo, sobretudo, os jornalistas de exercerem suas atividades. Primeira vez que os dirigentes públicos, principalmente ligados às forças de defesa e segurança, são acusados de proferirem ameaças que atentam contra a liberdade de imprensa em Moçambique. Esta semana, o MISA Moçambique veio a público denunciar ações intimidatórias protagonizadas por entidades públicas visando limitar as atividades jornalísticas. O MISA chega a esta conclusão por conta dos últimos posicionamentos públicos assumidos das forças de defesa e segurança, que, portanto, chamam quase que de forma recorrente a atenção para a necessidade de se olhar para os jornalistas com alguma cautela, por formas a se evitar, cito aqui as tendências dos discursos públicos, se evitar alguma desinformação, digamos, evitar-se a exposição pública, digamos, do sofrimento das vítimas do terrorismo em Cabo Delgado. Os jornalistas Egídio Plácido e Luís Inhachote entendem que uma das formas de combater as ameaças contra a imprensa seria a forte união dos proprietários dos mídias. Tem que ser uma atitude pensada e feita de forma de um consórcio, assim podemos dizer, dos próprios órgãos de comunicação. Essa é uma grande saída. A gente não age como ilhas. Eu creio que está no momento das empresas de mídia encontrarem um mecanismo delas se unirem em prol da defesa da liberdade de imprensa.
Ademais, os jornalistas apelam à intervenção do governo para acabar com as restrições que visam limitar o trabalho dos jornalistas. Está a colocar em causa os direitos fundamentais dos cidadãos. O Estado, de facto, não pode colocar em causa o direito de quem quer informar o que está a acontecer. E o que tem que acontecer, na verdade, é que o próprio Estado crie maneira ou crie forma que os jornalistas possam ter acesso à informação. Nos órgãos de comunicação, principalmente nos órgãos de comunicação pública, tem se acentuado no país. O Estado deve providenciar informação, porque senão vamos ficar sempre na narrativa, na contranarrativa daqueles que estão a agredir Moçambique. De recordar que 2 jornalistas baseados em Cabo Delgado enfrentam processos judiciais que ainda não se conheceram o desfecho, para além do desaparecimento de um outro jornalista. Agente da Polícia da República de Moçambique, em Nampula, acusado de facilitar fuga de um suposto criminoso. O caso começou a correr na 5ª Esquadra da PRM, onde, de acordo com as informações colhidas pela nossa reportagem, a vítima foi agredida fisicamente por um grupo de assaltantes no bairro de Namicopo, cidade de Nampula, tendo contraído ferimentos graves. No entanto, após o ato, um dos integrantes do grupo ficou neutralizado pela população e depois levado na 5ª Esquadra da PRM. Os detalhes nos foram contados pela vítima e os familiares, que exigem a resolução do problema. Fui perguntar, fui ter com o chefe da permanência. Chefe, assim, aquele gaduno que está aqui, ele disse já está solto, porque eles soltaram. Minha ferida ainda não curou e eu também todos os dias estou a estar aqui. Nenhum dia que eles chamaram ofendido, que eu não fui lá. Então, porque eles soltaram? Chefe do coisa da permanência disse: mamãe, nós não temos o que responder. Essa tal pessoa não foi solto com ninguém. E, igualmente, esta conta de como foi a soltura do suposto criminoso até a detenção desta cidadã junto do seu filho menor de idade nas celas da 1ª Esquadra aqui em Nampula. Já foi no sábado, veio um caduno que estava nesta mesma cela, detido, já lhe pegaram no sábado. Quando lhe pegaram no sábado, lhe bateram, lhe trouxeram lá. Antes de lhe trouxeram lá, ele disse: gente, estou a bater, não me mantém na 5ª Esquadra. É só me manter na 1ª Esquadra. Se não, se eu me manter na 5ª Esquadra, se me encontrar com tal Roque, ele vai me palear, vai me matar, porque esse assunto aqui, este assunto de fuga, foi ele a resolver. Então, quando ele nos deteve na 5ª Esquadra, tinha um amigo dele que estava sempre a bater do tipo para sair fora. Ele disse: meu amigo, eu não tenho maneira para eu tirar você sozinho. Eu só vou entrar ali, vou lhe perguntar àqueles arqueiros que estão ali, vou falar com eles, vou ver o que eu faço. Ele entrou, falou com aqueles, dizer que assim como vocês já estão 4, então se contribuir cada um 5, até dinheiro 20 mil. Então lhe tiraram aquele dinheiro 20 mil, lhe entregaram o Tali Roque. Quando lhe entregaram o Tali Roque, foi ele a comprar serrode mais prebique. Então, quando mandaram aquele prebique. A nossa equipe de reportagem ouviu o ativista paralegal em defesa dos direitos humanos sobre o caso que envolve o agente da polícia que facilitou a fuga de 4 indivíduos. Este disse: como que se explica um indivíduo sem provas vai deter uma vítima, não é? Então, tem que haver uma responsabilidade. Este indivíduo deve ser responsabilizado. E, ao ser responsabilizado, o Estado deve ser notificado. Então, quem de direito, refiro-me de Procuradoria, tem essa responsabilidade, junto aos advogados. Sobre este caso, a nossa equipe de reportagem contactou o Comando Provincial da PRM. E estes não mostraram disponibilidade. A Nampula, para a TV Sucesso, Leonardo Gibo. 3 jovens encontram-se detidos pela Polícia da República de Moçambique na província de Gaza, indiciados de venda e roubo de viaturas, de acessórios de viatura e consumo e venda de drogas. Jovem de 19 anos de idade comprou acessórios de viaturas roubados, mas desmente que é consumidor da droga que a polícia diz ter encontrado em sua posse.
O outro, de 21 anos, residente no bairro 6 da cidade de Xai-Xai, também acusa a polícia de estar a incriminá-lo. Mas a polícia assegura que jovens roubam para sustentar os seus compromissos com as drogas. A polícia tem estado a mobilizar encontros populares com vista a combater a onda de criminalidade na província de Gaza, com a imagem de Paulo Mongoi, em Mídio da Conceição, província de Gaza. Detenção de 3 jovens na província de Gaza leva-nos a seguir com outras notícias. O presidente da Renamo, Suf Momad, afirma que a corrupção é o reflexo de má governação dos dirigentes nacionais. O Suf Momad diz que enquanto não houver alternância do poder no país, a luta contra a corrupção será uma batalha perdida. É o que estou a dizer, quando eu digo que chegam donativos e alguns investidores que as necessidades pegam naquilo para as suas casas. A grande preocupação da Renamo é a corrupção. Corrupção é uma doença que nós temos de eliminar. Enquanto a corrupção continuar no nosso seio, é porque a nossa população vai continuar com os problemas que tem até hoje. Mas enquanto continuar este regime, nunca vai ter coisa, vai acabar com a corrupção. Por quê? Não existe nenhum corrupto no mundo, não existe nenhum ladrão no mundo que pode corrigir outro ladrão. Não pode existir um corrupto que vai corrigir outro corrupto. Se ontem roubaram junto, vai ter coragem e no dia seguinte corrigir o amigo? Não é possível. Aqueles discursos que temos acompanhado dia após dia, que estamos a combater, é só para inglês ver. Enquanto continuar esses corruptos, nunca a corrupção vai acabar no nosso país. Para o Suf Momad, a corrupção é um mal que preocupa bastante a todos os moçambicanos. Moçambique não pode permanecer nesta situação. Com esta situação nunca vai melhorar a situação da nossa população. E não podem ser enganados quando estamos à porta das eleições, quando levam areia, uma pedra ali. Aquilo é só para enganar. Depois das eleições logo continua a situação na mesma. Para dizer que 50 anos já chega. Nem que fosse numa casa, todos tinham a comer feijão. Isso cansa, não é? Para dizer que os moçambicanos devem apostar num partido sério, que é a Resistência Nacional Moçambicana, Renamo. Para dizer que nós vamos afinar a nossa máquina e temos esperança, porque aqui estamos no celeiro. Quando digo celeiro, é a base fundamental da Renamo.
O presidente da Renamo falava no distrito de Morumbala, na Zambésia, com os membros e simpatizantes do partido, com o objetivo de delinear a estratégia para o próximo pleito eleitoral. Faltam apenas 9 dias do caminho dos 46 anos da nossa independência. Brasil Mazula considera os 46 anos da independência nacional um verdadeiro crescimento do nosso país. O acadêmico Brezão Mazula considera 46 anos de independência uma expressão de crescimento do país. 46 anos de independência significa uma pessoa adulta, que a independência é adulta. Portanto, é para felicitar a este adulto pelo seu aniversário, nesse caso a independência, né? Agora, a idade adulta de uma independência reflete-se ou avalia-se pela, não sei se posso dizer, adultez dos seus cidadãos, né? Ao celebrar 46 anos, temos que refletir como continuarmos a sermos uma independência adulta. Né? Por outro lado, Mazula diz que as dificuldades que o país atravessa constituem desafios. Os desafios ainda são enormes. Infelizmente, ao longo desses 46 anos, Moçambique passou por várias dificuldades, guerras, e também calamidades naturais. E agora temos a questão da pandemia da Covid-19, tudo isto parecendo que não, mas retarda completamente o crescimento de uma nação, de uma sociedade, não só a parte econômica, mesmo na parte da saúde. Né? Para além de dificuldades, Mazula aponta ganhos destacáveis pela participação dos jovens na edificação do país. A própria independência é um ganho. Um dos ganhos, para mim, é ter uma sociedade, a juventude analítica, uma juventude que cresce em novos valores, em novos estados, uma juventude que, infelizmente, está a conhecer a guerra, né? Mas não devia conhecer a guerra. Né? Nos primeiros anos de independência, muitos de nós não usavam sapatos, né? Nem tinha chinelos. Acho que hoje não há nenhum cidadão que pelo menos não tenha uma sandália, um chinelo, uma roupa, tal, etc. Também estou a acompanhar cá construções de habitação em várias províncias para a camada jovem, né? Para não ficar ao relento, né? Portanto, samba. Depois é a escola e a educação que se expandiu bastante, né? Ainda temos um resquício de analfabetismo, parece menos de 20%, né? Temos de combater, mas em todas hoje capitais provinciais e províncias há uma ou duas instituições de ensino superior. Brezão Mazula é antigo reitor da Universidade Eduardo Mondlane e primeiro presidente da Comissão Nacional de Eleições, tendo sido o responsável pela organização das primeiras eleições multipartidárias no país. Já os veteranos da luta de libertação nacional na província de Inhambane instam os jovens a serem mais patriotas e, sobretudo, a evitar entrar nas fileiras dos terroristas na província de Cabo Delgado. Está-se na contagem regressiva para Moçambique celebrar o 46º aniversário da independência nacional, um bem inalienável conquistado perante a dominação colonial portuguesa. São filhos desta nação que perderam a sua juventude e até outros tombaram em combate para libertar a terra e o povo. Kennedy Campira e Domingos Forquia são dois veteranos que fizeram parte da geração e sentem orgulho pela conquista do marco histórico. Isso foi orgulho, porque é verdade que vamos passarmos uma vida diferente. Parece que nós somos humanos. Tanto é por isso que eu tive esse espírito de engajar na Frelimo
para libertar esse país. Engajei na Frelimo para conseguir libertar esse país, para ficarmos livres, porque nós éramos colonizados com um colono. Seguimos expulsar o colono e ficamos nós os donos do país. Os veteranos da luta de libertação nacional em Inhambane anotam com satisfação o desenvolvimento que o país registra em vários setores, fruto da conquista da independência nacional. Não tínhamos escola da qualidade, não tínhamos hospitais da qualidade, não tínhamos estradas da qualidade. Hoje temos estradas, temos hospitais de qualidade e todo moçambicano vai no hospital. Onde conhecemos que era aldeia, hoje são vilas. Onde conhecemos que eram caminhos, já são estradas. Onde antigamente conhecemos que não havia ponte, já temos de ponte. Entretanto, os nossos entrevistados olham com mágoa o comportamento de alguns jovens que, devido a promessas de dinheiro, preferem vender o patriotismo e destruir o país. Os combatentes fazem alusão ao terrorismo em Cabo Delgado e à junta militar da Renamo no centro do país. Dois fenômenos da atualidade que estão a semear a instabilidade no território nacional. Se fosse nós tivéssemos feito assim, não teríamos conseguido libertar o Moçambique. Portanto, eu, de toda maneira, rezo para que esses jovens deixem de malandrice e sejam melhores dirigentes, sejam melhores moçambicanos para o desenvolvimento desse país. São enganados um minuto, enganados com meticais. Meticais não é para matar os seus irmãos. Meticais não é para destruir nosso Moçambique. Nós temos que estar todos os jovens, engajar, trabalhar, não integrar na turista. Isso não queremos. Os dois combatentes em Inhambane terminam a sua dissertação com mensagem de encorajamento ao governo para que prossiga com ações de busca da consolidação da independência nacional. Retomamos com o seu jornal principal e agora vamos à cidade de Tete, onde mais de 400 trabalhadores de uma empresa de segurança privada reivindicam os seus direitos laborais violados há mais de 3 anos. Tratam-se de trabalhadores da Strong Security que opera nas cidades de Tete, Maputo, Chimoio e Lixinga, que observaram uma greve em reivindicação dos seus direitos violados há mais de 3 anos. Segundo os grevistas, para além de falsas promessas no que concerne a bónus de riscos, férias, e igualmente protestam a não canalização ao Instituto Nacional de Segurança Social INSS. Nós estamos a reivindicar as nossas compensações, vulgo as nossas indemnizações. Temos direito à nossa indemnização dos 2 anos que nós trabalhamos. Temos direito das nossas férias, nós não gozamos férias. Temos direito de INSS, a empresa não canalizou. Desde 2019 até hoje, o nosso dinheiro não se sabe onde é que foi. Quando vamos para a INSS diz a vossa empresa não está a canalizar aqui. Ele diz que a empresa é da Frelimo. Nós somos responsáveis da Frelimo. Ultimamente, ponto 1, ponto 2. Ontem, outro chefe ligou para a Polícia da República. Qual é a intenção que leva a polícia para cá? Porque nós ainda não fizemos greves. Ultimamente, queremos uma boa solução. A palavra que for dito com o próprio diretor. O próprio diretor não está a aparecer. A falta de comunicação por parte da entidade empregadora também inquieta os grevistas. Então, nós queremos saber por que a gente está sempre a vir aqui sem nenhum conteúdo. É o que nós estamos a matar. Eles querem dizer alguma coisa. Que dia X vão ter os vossos papéis ou dia X vão ter a vossa parte para vocês ficarem em casa. Será muito bem assim do que a gente fazer uma confusão ou para outra, porque não fica bem. Ultimamente estamos aqui sendo jogados cada vez mais. Vem esse chefe fala outra coisa, vem este fala outra coisa. Às vezes andava a desmentir dizendo a infelicidade de 2 chefes em simultâneos. Ultimamente disseram para poder vir na quinta-feira. Viemos. Hoje em dia estão dizendo para vir mais amanhã. Não sabemos isso, vai até quando?
Os mesmos afirmam que a situação está a trazer enormes prejuízos nos seios das famílias e, se assim continuar, irão paralisar as atividades. Estamos aqui a reclamar, não temos nada a fazer, queremos nosso valor para poder fazer alguma coisa, para poder criar nossas necessidades, nossas cenas. Este é o cenário que pode-se verificar aqui, certamente, na entrada ou no escritório desta empresa de segurança Strong Security. Lá em cima podem testemunhar que certamente o cenário é este, a polícia está aqui para garantir a ordem e segurança e tranquilidades públicas. Não fomos permitidos para ter informações no que diz respeito a esta manifestação. Com as imagens de Dalton Gandara, Augusto Dias, da cidade de Tete, para TV Sucesso. Já a Organização dos Trabalhadores de Moçambique, na província de Inhambane, está preocupada com o aumento de casos de maus-tratos e, igualmente, com baixo salário dos trabalhadores domésticos. 16 de junho de cada ano é reservado para a celebração do Dia do Trabalho Doméstico. Em Inhambane existem mais de 1.068 pessoas que têm no quintal o seu posto de trabalho. Deste número, 68 são homens. Segundo a UTM Central Sindical, várias são as atrocidades perpetradas pelos patrões a este grupo laboral numa clara violação dos direitos humanos. Essas empregadas não são consideradas parte daquela família, onde devia ser considerado parte da sua família para melhor atendimento à família. Mas são submissos a muitas atrocidades, a muita falta de observação dos direitos humanos, porque para aquele ramo as pessoas, os empregadores deviam assumir o direito humano para aquele tipo de trabalhador. As baixas remunerações mensais é outro problema que tira sono ao UTM Central Sindical em Inhambane para o ramo dos empregados domésticos. A agremiação é pela criação de instrumentos jurídicos legais que possam defender o trabalho doméstico. O que era ideal era observar a condição social de cada empregada. Por exemplo, temos pessoas que vivem aqui em Inhambane, vivem em Xalambe, mas vai ter que trabalhar em Quitambatum. São cerca de 7 quilômetros que ele tem que percorrer todos os dias. Se ele ganha 500 meticais, que remanescente vai ter para poder sustentar a sua vida? É lamentável. Mas se disséssemos assegurar o transporte e a alimentação, o básico, para aquela trabalhadora seria viável. Estamos a falar de pelo menos 3 mil meticais. Seria normal para o empregado doméstico. Não é suficiente, mas para o dia que nós corremos. Mas temos certeza que há empregadas que até ganham mais que o salário mínimo, por exemplo, da função pública. A UTM Central Sindical em Inhambane entende que com o reforço das leis a favor dos empregados domésticos será um reconhecimento do papel que desempenha nas casas para o bem-estar das famílias empregadoras. Já em Maringue, na província de Sofala, professores faltam às aulas em dias de salários por falta de banco, tudo em busca de levantamento em outros pontos daquela província. Este é um ambiente característico do período antes e pós-salário. Os professores têm estado na sala de aulas, mas quando os salários estiverem disponíveis nas contas, os mesmos passam 2 a 3 dias ou mais sem dar aulas. O fato prende-se com a falta de uma agência bancária no distrito de Maringue, numa altura em que os ordenados são pagos via SESTAF. Os funcionários, para poder oferir os seus salários, têm de viajar para Gorongosa, são 2 dias e também o serviço para, né? Então, com o banco em funcionamento, vai-se verificar mais tempo de serviço para os funcionários e menos ausência no posto de serviço. E o outro desafio, para além deste? Um grande desafio é na mudança de carreira, promoção, progressão. São as coisas que mais, vamos dizer, que o professor ou o funcionário mais preocupa.
Portanto, gostaríamos que haja mais vagas, para que haja mudanças, porque neste momento há muitos que estão também à espera. Mas gostaríamos que melhorasse mais, porque as vagas têm sido poucas e com a nova administradora talvez o processo seja mais flexível. O fato foi tornado público há algumas horas naquela parcela da província de Sofala, à margem da cerimônia de apresentação pública de Maria Almija Pulseira, dias depois de ascender ao cargo de administradora distrital, que promete solucionar o problema. Uma das coisas que mostra um desenvolvimento é mesmo o distrito ter um banco. E já existe o banco, mas que ainda não está a funcionar. Então, uma das coisas que nós vamos fazer, que está nas nossas mangas, é irmos atrás das pessoas, dos proprietários do banco e procurarmos saber o que está a acontecer e incentivá-los a virem abrir o banco no distrito. Esta é uma das questões que a população nos pediu e nos falou, mesmo de uma forma informal, mas já disseram que querem que o banco comece a trabalhar. Almija Pulseira garantiu tudo fazer para que o processo de ensino e aprendizagem seja regular e tornar a escola motivo do adiamento dos casamentos prematuros. Então não podemos correr para casar, porque isso depois vai trazer consequências mais para as nossas crianças. Então, vamos incentivar que as crianças estudem e vamos conversar com os líderes comunitários, explicarmos a eles qual é a mensagem que deve ser passada à nossa comunidade. E nessa altura, os líderes comunitários passarão a informação e vão reduzir. Com certeza que vão reduzir, mas que é preciso um trabalho, é preciso. E temos que recordar que tudo é um processo. Tudo porque a desistência da rapariga na escola tem sido uma constante, sendo os números preocupantes. Retomamos com as notícias, desta vez com a atualidade desportiva. A Seleção Nacional de Futebol de Praia arrancou hoje com a preparação para o Mundial da modalidade que terá lugar na Rússia. Após tornar-se vice-campeões do Campeonato Africano das Nações de 2021, que decorreu em Senegal, a Seleção Nacional de Futebol de Praia iniciou os preparativos para o Campeonato do Mundo na Rússia 2021. Os preparativos são programados de facto para começar hoje, o qual hoje vamos fazer a análise da capacidade física e o bem-estar de cada atleta. E em simultâneo vamos dar aquilo que é a continuidade dos trabalhos físicos, técnicos e táticos, prontos até a chegada ao estágio com vários jogos de controle e a postura do próprio Mundial. Para o guarda-redes da Seleção Nacional, Anivaldo Donaldo, os treinos são continuidades do trabalho já iniciado. A perspectiva é dar continuidade ao trabalho que nós temos feito. Nós fizemos uma caminhada tanto quanto muito boa, no sentido de que fizemos todos os jogos que nós fizemos até a final, saímos vitoriosos. Então é espírito de festa, mas a festa termina hoje, aliás, termina daqui a 5 minutos antes do treino. Depois disso temos que começar a pensar no que nós temos que fazer no Mundial, que passa por dar continuidade por toda aquela fase que nós tivemos até antes ao jogo da final. Já o atleta e o melhor marcador do CAN 2021, Nelson Manuel, diz que as expectativas são maiores e vão traduzir-se nos bons resultados. Dizer que estamos a retomar, entramos bem, o grupo está coeso, o grupo está confiante e está atrás daquilo que são os objetivos para o próprio Mundial. A equipe está motivada, está conforme puderam ver algumas mudanças, mas a equipe está concentrada. Vai trabalhar para alcançar aquilo que são os próprios objetivos. Lembre-se que o Mundial realiza-se nos dias 19 a 29 de agosto do ano em curso, na Rússia. Chegou hoje no país o artista internacional Pedro Ben, que vai fazer parte do concerto Os Maceves no dia 19 de junho do corrente mês, na cidade de Maputo. Trata-se de um evento que tem como propósito aglutinar e homenagear os músicos da velha guarda em um só palco.
O evento, que corre na sua terceira edição, contará com vários artistas da velha guarda, casos do Dylan Gingy, Elvira Viegas, as irmãs Domingas e Belita, a banda Five Fingers, Helena Nhantumbo, Romualdo e Pedro Ben. Este último, que chegou nas primeiras horas desta quarta-feira, ido da Inglaterra, onde vive há décadas. Pedro Ben mostrou-se expectante para o evento a realizar-se este sábado no Centro Cultural Universitário da UEM e espera contagiar e reavivar as raízes da casa que lhe viu nascer. O que me traz foi o compromisso que eu tenho com os meus sonhos. Não vim pelo dinheiro, não vim para vir passear, vim porque nesta terceira edição do evento Maceves, eu fiz questão de estar aqui presente. A pessoa que organiza isto também falou-me se eu podia ou não. Eu disse, estou muito interessado em aparecer neste evento porque já não vinha há muito tempo, há 6 anos que não vinha cá. Sem data de regresso para as terras europeias, Pedro Ben diz que pretende, durante a sua estadia no país, dar andamento a novos projetos musicais com alguns artistas. Tal é o caso de Jim Dludlu. Não sei, logo se vê, porque tenho um plano para fazer umas gravações com alguns amigos músicos aqui e deixar as gravações já feitas. E depois a mistura irá-se fazer ou aqui ou noutro país, não sei. Eu posso adiantar, o meu amigo Jimmy Lhulho está à minha espera para gravarmos. O evento iniciará às 18 horas, com a música como prato forte, e a TV Sucesso vai trazer as emoções do evento em direto para os fãs e apreciadores da boa música moçambicana deliciarem-se do cardápio do Pedro Ben e demais. O mesmo deixa um recado. Que apareçam no sítio onde nós vamos atuar e espero ver-vos lá. É que eu digo. Um grande abraço a todos eles. De realçar que o evento será também de caráter social, onde serão angariadas cestas básicas em apoio às vítimas dos ataques dos terroristas em alguns distritos da província de Cabo Delgado. Aí está Pedro Ben já em Moçambique para brilhantar-nos no concerto Os Maceves. Quanto à informação, está tudo dito no seu jornal principal. Grata pela atenção dispensada. Até uma próxima oportunidade. Boa noite.